4 alimentos que ajudam a combater a diabetes em pessoas acima de 60 anos. Se você possui mais de 60 anos, há um inimigo invisível que pode estar comprometendo sua saúde internamente, sem causar alarde. Ele não grita, não causa dor no início, mas consome sua energia, acelera o envelhecimento dos seus órgãos e pode, de forma silenciosa, levar você a uma cadeira de rodas ou a uma cama de hospital. Este adversário tem nome: diabetes tipo 2. E o que mais assusta não é só o nome, mas o número de pessoas que vivem com essa condição sem ter conhecimento. Outras pessoas notam quando os medicamentos já não produzem o efeito de antes. E o mais preocupante é que muitos encaram isso como algo natural do processo de envelhecimento. Porém, não é. Na realidade, muitos casos de diabetes tipo 2 poderiam ser revertidos, controlados ou prevenidos com alterações simples na alimentação diária. Você se sente cansado ao acordar, mesmo após uma noite de sono? Tem sentido muita sede, fome fora de hora ou vontade frequente de urinar? Já notou que está emagrecendo sem fazer esforço? Embora possam parecer comuns, esses sinais são clamores silenciosos do seu corpo pedindo ajuda. A boa notícia é que nos últimos anos, pesquisadores, médicos e nutricionistas de todo o mundo identificaram alimentos naturais que exercem um efeito significativo no controle da glicose, especialmente em indivíduos com mais de 60 anos. E hoje você vai conhecer os 4 alimentos que mais têm intrigado os cientistas. Alimentos que são acessíveis, fáceis de usar e, acima de tudo, eficazes. Alguns deles talvez você nunca tenha ouvido falar. Pode até ter em casa, mas não sabe como usá-lo corretamente. Porém, ao término deste vídeo, você compreenderá como cada um deles atua em seu corpo e por que eles podem ser fundamentais para que você viva os próximos anos com mais saúde, independência e liberdade. Agora, deixe nos comentários de qual cidade você está assistindo. E se você realmente está comprometido com sua saúde, deixe um comentário. Minha saúde é preciosa. Vamos em frente. O que ocorre no organismo de um idoso quando a glicose começa a desregular? Esteja pronto, pois a resposta pode transformar a maneira como você vê seu próprio corpo. O que de fato ocorre no organismo de um idoso com diabetes? Quando a glicose começa a se acumular no sangue, o corpo não sofre apenas externamente. Lá dentro, em silêncio, uma série de processos começa a se desestruturar. Pense na insulina como uma chave que permite a entrada do açúcar na célula, onde ele é convertido em energia. Com o passar do tempo e o desgaste natural do corpo, essa chave deixa de funcionar como antes. É como se a fechadura estivesse oxidada. A insulina persiste, mas o açúcar não consegue entrar, e quando está preso no sangue, ele se torna venenoso. O pâncreas tenta compensar ao perceber o problema. Começa a trabalhar o dobro, depois o triplo. Porém, há um momento em que ele se cansa. Quando isso ocorre, a glicose começa a fluir livremente, afetando os vasos sanguíneos, os nervos e até o cérebro. Como resultado, a pessoa começa a esquecer as coisas, a sentir dormência nas pernas, formigamento nos pés e cansaço constante. Cada refeição que contém farinha, açúcar refinado ou produtos industrializados age como um ataque direto ao funcionamento do corpo. E o corpo de quem ultrapassou os 60 anos já não possui o mesmo ritmo de antes. O metabolismo está mais devagar, o fígado mais reativo e os rins estão sobrecarregados. Todos esses fatores, juntamente com o sedentarismo e o estresse diário, criam um ambiente propício para o desequilíbrio. O que muitos não notam é que, frequentemente, essa resistência à insulina é o primeiro indício de algo mais sério. Não se trata apenas de controlar o açúcar. Trata-se de evitar que esse excesso danifique os tecidos de forma silenciosa todos os dias. Trata-se de prevenir o momento em que um médico olhará em seus olhos e dirá que será necessário amputar um dedo ou que você precisará aplicar insulina para o resto da vida. Porém, existe uma resposta. Há alimentos capazes de restaurar, limpar e equilibrar esse sistema. E o mais impressionante é que eles não são originários de laboratórios.
Eles são originários da terra. Um deles pode estar guardado no seu armário à espera de ser utilizado da maneira correta. É sobre isso que vamos discutir a seguir. Porque o corpo clama por ajuda, mas também expressa gratidão quando recebe a nutrição adequada, no momento certo e da maneira correta. A primeira comida: infusão de cravo com canela. Nos últimos anos, a infusão de canela com cravo tem despertado o interesse dos pesquisadores. E isso não é por acaso. Quando preparados corretamente, esses dois ingredientes combinados têm demonstrado um efeito notável no controle da glicose, particularmente em indivíduos com mais de 60 anos. A canela contém compostos bioativos que influenciam diretamente a sensibilidade à insulina. Isso quer dizer que ela auxilia o corpo a utilizar de forma mais eficiente o açúcar presente na corrente sanguínea. O cravo, além de intensificar esse efeito, contém propriedades antioxidantes que defendem os vasos sanguíneos do desgaste causado pelo excesso de glicose. Em conjunto, eles formam uma dupla que trabalha com cuidado e determinação para equilibrar o metabolismo. A preparação é simples, mas deve ser seguida. Basta ferver uma xícara de água e adicionar meia colher de chá de canela em pau e 3 cravos da Índia. Deixe em infusão por 10 minutos. Coe e consuma ainda morno, preferencialmente em jejum ou antes de dormir. Não há necessidade de adoçar. A canela já confere um sabor marcante o suficiente para dar personalidade à bebida. No consultório, observei diversos casos em que essa infusão teve um impacto significativo. Pacientes que mantinham a glicemia em níveis perigosos começaram a apresentar melhoras consistentes após mudanças simples na alimentação. Um deles, particularmente, despertou meu interesse. Ele chegou exausto, desmotivado, com a pele sem brilho e olhar cabisbaixo. 2 meses depois, já era diferente. Dormia melhor, sentia-se motivado para caminhar e os exames começaram a revelar algo em comum: estabilidade. E tudo teve início com um chá que ele aprendeu a fazer com a esposa. A ciência valida o que a sabedoria popular tem afirmado há gerações. O segundo alimento é a folha de oliveira. Poucas pessoas imaginam que uma simples folha, geralmente desprezada nas residências brasileiras, possa ter um efeito tão poderoso no combate à diabetes. A folha de oliveira, comumente utilizada em certas áreas da Europa, começou a despertar o interesse da ciência devido aos seus impactos no controle glicêmico, particularmente em indivíduos mais velhos, e os achados têm sido notáveis. Há uma substância denominada oleuropeína nessas folhas. Esse composto atua diretamente na sensibilidade à insulina, auxiliando o organismo a reagir de forma mais eficaz aos picos de açúcar no sangue. Mas isso não é tudo. Além disso, a oleuropeína reduz a inflamação, melhora a circulação e protege o coração, que geralmente é um dos órgãos mais prejudicados pelo progresso da diabetes em pessoas idosas. Recordo-me de um paciente que foi trazido até mim por sua filha. Ele já estava usando 2 remédios para diabetes, porém os resultados não apareciam. Sempre sonolento, sem apetite e com as pernas inchadas. Um homem de 69 anos, porém com aspecto de 80. A filha persistia em procurar opções naturais e foi nesse momento que incorporamos o chá da folha de oliveira na rotina dele. 3 semanas depois, a expressão era diferente. Retomou as caminhadas pelo quarteirão, começou a se alimentar de forma mais saudável e os exames começaram a indicar uma melhora que os médicos anteriores não conseguiam explicar. A preparação adequada é simples. É suficiente ferver de 2 a 3 folhas frescas ou uma colher de sopa da folha seca em uma xícara de água por aproximadamente 5 minutos. Em seguida, basta coar e consumir 2 vezes ao dia, uma pela manhã e outra à noite. O gosto é um pouco amargo, mas o efeito no corpo faz valer a pena cada gole. Muitos até optam por misturar um pouco de erva doce para amenizar o sabor, mantendo os benefícios. Além de ser um chá, a folha de oliveira simboliza a recuperação de uma medicina que foi esquecida.
Ela nos recorda que, mesmo fora dos holofotes da indústria, a natureza segue proporcionando respostas eficazes. Para quem tem diabetes, cada auxílio vindo da terra representa um avanço em direção à liberdade, leveza e uma vida com menos restrições. O terceiro item da lista é a batata Yacon. Diferentemente das batatas comuns, que geralmente são evitadas por pessoas com diabetes, a batata Yacon se destaca por ter um efeito oposto. É rica em oligosacarídeos, toazito, uma fibra natural que o corpo humano não digere, mas que nutre as bactérias benéficas do intestino e contribui para a regulação eficaz do açúcar no sangue. Esse alimento age inicialmente no intestino. Quando o equilíbrio da flora intestinal é restaurado, a absorção de nutrientes torna-se mais eficiente, a inflamação diminui e a resposta do corpo à insulina torna-se mais regulada. Trata-se de um efeito em cadeia, silencioso, porém profundo. Além de adoçar naturalmente, a batata Yacon também ajusta o metabolismo para que ele funcione de maneira mais inteligente. No consultório, observei essa transformação em um paciente que havia perdido o gosto pela comida. Ele afirmava que tudo que era saboroso fazia mal e que estava exausto de viver contando calorias. Quando sugeri a batata Yacon, ele ficou cético, mas bastou provar crua em fatias finas durante a manhã para perceber a diferença. Começou a ter menos desejo por doces, sentindo-se mais saciado, e com o passar do tempo, seus picos de glicemia tornaram-se menos intensos. O mais interessante é que, além de todas essas propriedades, a batata Yacon também contribui para a saúde intestinal, algo fundamental para pessoas com mais de 60 anos. Nessa etapa da vida, é comum enfrentar problemas como prisão de ventre, inchaço e digestão lenta. Quando o intestino não funciona adequadamente, o corpo todo sente os efeitos. O Yacon atua como um regulador natural e proporciona leveza ao cotidiano. Ela pode ser ingerida crua, fatiada em rodelas finas como uma fruta ou ralada sobre saladas. Também pode ser misturada a sucos ou combinada com outras raízes. O essencial é não cozinhá-la, já que o calor intenso compromete grande parte de suas propriedades. Fresca e bem preservada, apresenta um sabor sutilmente adocicado, semelhante ao de uma pera com um toque de mel. A natureza, novamente, apresenta soluções suaves para questões amargas. A batata Yacon é um desses presentes esquecidos que, ao serem redescobertos, proporcionam benefícios à saúde sem demandar sacrifícios extremos. Simples, fácil de usar e poderosa, como tudo que de fato cura. O quarto alimento é quiabo cozido. Dentre os muitos alimentos rejeitados por sua aparência ou textura, o quiabo é possivelmente um dos mais injustiçados. Muitas pessoas torcem o nariz ao lembrar da baba e da consistência escorregadia, mas acabam ignorando um dos vegetais mais eficazes no controle do açúcar no sangue. No entanto, quando utilizado de forma adequada, especialmente quando deixado de molho em água, o quiabo torna-se um aliado silencioso e eficaz para aqueles que buscam equilibrar a glicemia sem depender apenas de medicamentos. Quando o quiabo é deixado de molho, ele libera uma mucilagem que possui fibras solúveis, as quais atuam como uma esponja no organismo. Elas diminuem a absorção de açúcar no intestino, evitando que grandes volumes de glicose ingressem de forma rápida na corrente sanguínea. Esse efeito ajuda a prevenir os picos de glicose, que são muito perigosos para pessoas que já têm diabetes ou estão prestes a ser diagnosticadas. No consultório, houve um caso que me deixou uma forte impressão. Um homem de 74 anos, teimoso e avesso a mudanças, afirmava que nunca colocaria quiabo na boca. A esposa, mais receptiva às sugestões, começou a preparar a água de quiabo às escondidas. Cortava 2 unidades, colocava em um copo de vidro com água durante a noite e oferecia pela manhã em jejum, sem revelar o segredo. Em poucas semanas, ele mesmo começou a perceber que acordava mais relaxado, urinava com menos frequência e tinha menos sede. Somente depois ela explicou o que estava fazendo. E ele deu risada. Hoje,
toma por iniciativa própria. Para o preparo, corte 2 unidades de quiabo, fresco em rodelas, coloque-as em um copo com 250 ml de água e deixe descansar durante a noite. Pela manhã, é só remover os pedaços e consumir a água em jejum. O sabor é delicado e o efeito progressivo. Com o passar do tempo, o corpo começa a se adaptar, como se recuperasse um ritmo que havia esquecido. Com toda a sua simplicidade, o quiabo nos ensina uma lição importante. O que muitas vezes rejeitamos externamente é exatamente o que mais precisamos internamente. E como diz a sabedoria antiga, o remédio muitas vezes está no que o mundo despreza. Basta olhar de outra maneira. O que ocorre? Quando você incorpora esses alimentos ao seu dia a dia. Quando esses 4 alimentos são incorporados à rotina, o corpo começa a reagir de maneira silenciosa, porém significativa. Acordar com mais leveza, sentir menos fome fora de hora e perceber menos inchaço nos pés ao final do dia. Pequenos indícios que precedem uma transformação significativa interna. A glicemia, que anteriormente variava de forma imprevisível, começa a se estabilizar. A qualidade do sono melhora, a energia aumenta e, gradualmente, a preocupação com possíveis complicações graves é substituída pela confiança. Não é milagre, é fisiologia. Quando nutrido com inteligência, o organismo se organiza, se protege e se cura. Certa vez um paciente me contou que, depois de anos dependendo da farmácia, o que lhe trouxe mais tranquilidade foi a sensação de poder cuidar da própria saúde com suas próprias mãos. Ele compreendeu que não precisava optar entre remédio e natureza. Poderia unir esforços e que, ao incorporar os alimentos adequados, estava fornecendo ao corpo exatamente o que ele havia solicitado por anos. O mais notável é observar a melhoria na qualidade de vida quando os níveis de glicemia são controlados. A visão continua nítida, o pensamento se torna mais rápido e os pequenos lapsos de memória diminuem. Os vínculos familiares se reforçam, pois o idoso se sente útil, presente e ativo. A saúde não reembolsa apenas anos de vida, ela rejuvenesce os anos. Como afirmou Schopenhauer, a saúde não é tudo, mas sem ela, tudo o mais não tem valor. Portanto, cada decisão tomada diante do prato contribui para o bem-estar, e quanto mais cedo essa decisão for tomada, maior será a colheita no futuro. Porque ao cultivar saúde, colhemos dignidade, liberdade e alegria no momento certo, constantemente. Guia de receitas para não ficar doente. Para aqueles que querem implementar isso de forma prática e iniciar uma nova rotina alimentar com segurança, ainda hoje, há um caminho direto. O nosso guia de receitas para não ficar doente foi desenvolvido exatamente para auxiliar você a converter conhecimento em prática. Nesse guia, você encontrará combinações específicas dos 4 alimentos que citamos, além de outras receitas naturais que auxiliam no controle da glicose, melhoram a circulação, fortalecem os rins e proporcionam mais leveza ao cotidiano. O guia é um procedimento simples, elaborado especialmente para pessoas com mais de 50 anos. As orientações são claras, sem complicações, com sugestões para café da manhã, almoço, jantares leves, chás e infusões. Tudo fundamentado em provas e vivências reais de quem implementou esses hábitos e obteve resultados. Se você acredita que já é hora de cuidar da sua saúde de forma mais rigorosa, este é o momento. Não se trata de uma promessa mágica. Trata-se de um instrumento de transformação para aqueles que desejam retomar o controle do próprio corpo com sabedoria e determinação. Agora, Meish, gostaria de saber qual desses 4 alimentos você já conhecia. Qual deles pretende experimentar primeiro? Deixe um comentário abaixo, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe este conteúdo com quem precisa ouvir essas verdades. Agradeço imensamente.